Fala aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que atinge cada vez mais pessoas com menos de 30 anos aqui no Brasil, a hérnia de disco. Mas antes, roda a vinheta aí. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas atualmente sofrem com hérnia de disco aqui no Brasil. Hoje nós vamos apresentar para você algumas estratégias que, além de prevenir a lesão da hérnia de disco, ainda protege a sua coluna. O que é mais comum da gente ver quando se fala em fortalecer a coluna, a gente pensa em fazer abdominal. E o abdominal mais padrão que a gente vê, que é a flexão de tronco ou até mesmo o remador. Mas será mesmo que fazer o exercício de flexão de tronco seria um dos exercícios mais indicados para fortalecer o seu abdômen e proteger a sua coluna? Não! Stuart McGill é um dos principais pesquisadores relacionado ao mecanismo de lesão da coluna. E ele constatou ao longo dos seus anos de estudo que o mecanismo de flexão total da sua coluna pode acarretar numa hérnia de disco. Agora imagina comigo, se você passa horas do dia sentado num movimento de flexão total na coluna, e aí quando você vai para o seu treinamento, você faz mais exercícios de flexão de coluna, será que você não está colocando em risco ou aumentando exponencialmente o risco de você se lesionar, de você gerar uma hérnia de disco? Então, será que a flexão de tronco é o melhor exercício para você fortalecer o seu abdômen e proteger a sua coluna? O que a gente trabalha, o que você tem que pensar são nos antimovimentos. Então, a gente tem que pensar em 3 antimovimentos. O movimento de anti-hiperextensão, o movimento de anti-rotação e o movimento de anti-flexão lateral. Esses 3 movimentos você tem que pensar quando você for fazer o fortalecimento da sua coluna. Então, pensando nos antimovimentos da nossa coluna, quais exercícios seriam essenciais dentro da sua sessão de treinamento? Você precisa começar a pensar mais em exercícios de estabilização da sua coluna, então pranchas frontal, lateral, dorsal, movimentos de anti-rotação, os movimentos em que você faz força contra a estabilidade rotacional e os movimentos de flexão lateral da coluna também. Ah, agora eu entendi! Vou mostrar para você agora algumas estratégias que você poderia estar utilizando no seu treino. Dá uma olhada aí. Legal? Gostou? Então começa a tirar um pouquinho os exercícios de flexão de tronco do seu treino e começa a inserir antimovimentos, exercícios de antimovimentos, pranchas de estabilização e movimentos de anti-rotação lateral e anti-rotação de tronco. Valeu? Um abraço! Muitos estudos mostram que o mecanismo de lesão da hérnia de disco vem da flexão total da sua coluna. Agora pensa comigo, se você passa horas do seu dia sentado trabalhando com a coluna em flexão, e aí você vai para uma atividade física em que você faz mais movimentos de flexão de tronco, você está cada vez mais estimulando esse mecanismo de lesão. Ah, Jefferson, mas significa então que eu vou ter uma hérnia de disco? A gente não consegue afirmar que você vai ter uma hérnia de disco, mas tende-se a ter uma propensão maior, porque você já faz um mecanismo de flexão de tronco ao longo do seu dia, e isso quase que 100% da população, a gente passa muito tempo sentado no mecanismo de flexão, com a coluna em flexão, e aí quando você vai para uma atividade física, você acaba fazendo séries intermináveis de abdominal. Então você acaba estimulando ainda mais o padrão de flexão do seu tronco. Isso não seria tão indicado, não dá para a gente predizer que você vai ter uma hérnia de disco, mas você está facilitando o processo.
Fala aí, tudo bem? Jefferson aqui falando para você mais uma Dicas de Primeira na segunda, mas antes, roda a vinheta. Hoje eu vou falar de um assunto relacionado à sua coluna vertebral. Corta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre por que... Corta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância... Corta. Hoje vamos falar por que seria legal você treinar descalço. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os nossos pés. Você sabia que nós temos sensores motores na sola dos pés que estão ligados diretamente ao nosso assoalho pélvico e à região lombar? Não sabia, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de você ficar descalço algumas horas do dia. De repente até usar essa estratégia dentro do seu treinamento, de você treinar descalço. Você sabia que nós temos Você sabia que nós temos sensores motores na sola dos pés que se ligam diretamente ao nosso assoalho pélvico e a região lombar, entre L4, L5 e S1? Não sabia, né? Então, uma boa estratégia seria você treinar descalço. Ah, Jefferson, mas eu não gosto de treinar descalço. Tudo bem, não treine descalço. Mas fique algumas horas do seu dia, na sua casa, sem tênis, sem chinelo. Seria bem interessante. Alguns estudos mostram que pessoas que têm patologias lombares, discopatia lombar, hérnia de disco, enfim, estudos mostram que essas pessoas treinando descalço têm alívio da dor. Por quê? Esses sensores que nós temos na sola dos pés estão ligados diretamente lá com a nossa lombar. E quando você faz esse trabalho sensório-motor treinando descalço, você acaba facilitando o processo de fortalecimento também do assoalho pélvico. Então a dica de hoje é, se você puder, se você não se incomodar, tenta treinar descalço pelo menos uma vez na semana no seu treino. Valeu?